Amém, amados? Nós vamos dar uma parada nessa sequência que nós estamos dando do Apocalipse, né? Por causa do Ano Novo, por causa do Natal. E aí nós vamos continuar hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa igreja de Filadélfia. E é interessante, antes de nós entrarmos no versículo, mesmo assentado, que você preste a sua atenção nisso. É uma igreja que ela está numa bifurcação. Uma cidade, né, que está numa bifurcação. E é uma cidade que tinha muitos templos. 7 templos de deuses pagãos. E uma característica muito importante dessa cidade, que ela era a cidade chamada a cidade da amizade, justamente por causa das coisas que aconteciam ali. E é o que nós vamos começar a estudar agora, amém? Então eu quero te convidar a se colocar em pé, para nós lermos. Eu escolhi apenas um versículo, para nós lermos juntos, amém? Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Isso é Jesus falando, né? E o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele, esta pessoa, o meu, Jesus falando, o meu novo nome. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido, um pouco. E eu quero fazer a leitura de toda essa carta, primeira vez que eu estou lendo toda ela, mas muito importante. Escreva ao anjo da igreja em Filadélfia, essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei que tudo que você faz, eu conheço tudo. Eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, aqueles que se dizem judeus, mas não são, a virem, a prostrarem a seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O vitorioso, o mesmo versículo, se tornará coluna no templo do meu Deus. Eu acho tremendo essa carta e essa igreja, principalmente porque é aquele momento, e é a segunda igreja que não tem nenhuma reclamação da parte de Jesus. A primeira foi Esmirna, né? Esmirna apenas ele dá uma pequena orientação, e aqui ele dá uma pequena dica: olha, continue do jeito que vocês estão. Você já pensou Jesus chegando para nós falando assim: Monte Hebron, eu estou observando vocês, eu tenho prestado atenção na vida de vocês, eu tenho sentido como que vocês têm caminhado, e eu quero dar uma dica para vocês, tá? Continuem assim, do jeito que vocês estão fazendo as coisas, é isso mesmo que eu espero de vocês. Meu irmão, talvez essa seja a palavra mais linda que um cristão poderia receber de Jesus. É ele olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer: você tem sido um bom pai, continue assim. Você tem sido um bom marido, continue assim. Você tem sido um bom funcionário, continue assim. Você tem sido um bom patrão, continue assim. Porque é isso que eu espero de vocês. Porque às vezes, meu amado, nós precisamos entender que quando o Senhor fala, e Ele fala isso em todas as cartas, eu tenho observado, eu conheço, eu estou olhando, eu estou vendo. Quem já foi criança aqui, uma das piores frases dos pais era isso: olha que Deus está vendo. Quem já não escutou isso? Olha que Deus está vendo. E é uma frase terrível, né? Esse de olha que Deus está vendo, olha que Deus está vendo. E é mais ou menos isso que Jesus estava dizendo: olha que Deus está vendo, Deus está prestando atenção em todas as coisas. E é isso que Ele vai dizendo em todo momento para essas igrejas.
E é isso que eu e você deveríamos estar entendendo. Deus está observando, Deus está olhando. Não como um censor, não no sentido de eu te peguei, mas no sentido de trabalhar no meu coração e no seu coração e dizer: Silão, não é isso que eu quero de você. Não é isso que eu espero de você. Eu ainda conto contigo. Eu ainda creio que você pode ser aquele homem na qual eu espero que você seja. Eu ainda creio que você seja e pode ser aquela mulher na qual que eu creio e sei que você pode ser. Aquele filho, aquela esposa, aquele patrão, aquele funcionário na qual eu sei que você pode ser. Porque a caminhada com Deus não se resume nessas quatro paredes. E eu tenho dito isso de muitas maneiras. E quando você começar a entender isso, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender esse bom senso que eu e você precisamos ter na dinâmica da nossa relação com Deus. Onde nós temos uma vida secular, e eu não gosto desse termo, porque não existe secularismo na vida do cristão, mas onde nós vivemos dentro de uma cultura, mas os nossos valores, a nossa cultura é interna. É por isso que quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, Ele fala: é chegada uma nova cultura, é chegada um novo valor, é chegada uma nova cosmovisão. E Ele começa essa nova cosmovisão com o Sermão do Monte. Olha, vocês querem viver essa nova cosmovisão? Então está aqui: aprenda, bem-aventurados os humildes, aprenda realmente a olhar para dentro de você e reconhecer e saber quem é você. Talvez aqui começa o motivo de todas as cartas. Eu sei e eu conheço as suas obras. Talvez o segredo está aqui, meu amado. Deus sabe e Deus conhece, e Deus sabe as nossas limitações. Então eu creio que Deus esteja querendo levar a igreja a viver exatamente como está nesse manual. E o título da mensagem é: siga o manual. Meu amado, se nós seguimos o manual que está aqui, ou seja, se nós seguimos o que está na palavra de Deus, não tem como errar. O problema nosso é que nós saímos daqui, nós vamos para as interpretações. Eu sempre falo que, e eu digo isso para os meus alunos de teologia, o Jussier já fez teologia comigo, outros já fizeram. Eu sempre falo que teólogo é aquele que pega a simplicidade da Bíblia, complica, depois tenta explicar e não consegue. Não é que eu sou contra a teologia, não é isso, mas nós precisamos saber peneirar e entender, porque tem muita aberração que está sendo colocada. Todas as heresias saíram da Bíblia. Então nós precisamos ter bom senso, nós precisamos olhar a Bíblia como um todo. Uma das chaves da hermenêutica é o seguinte: um versículo não pode anular outro versículo. A palavra de Deus é uma coerência só, porque é um único autor, do começo ao fim. Não existe contradição, não são vários autores. Não, pastor, mas são vários autores. São vários autores que escreveram, mas há uma mentalidade só. Então, esse é o manual, levando a viver grandes experiências em todas as áreas. Eu creio sim, meu amado, que Deus está levando a igreja a esses últimos dias a viver um tempo de sobrenatural. E não é um sobrenatural numa situação. Espera aí. Triunfalista. Mas é viver um sobrenatural de uma dependência única daquilo que Deus é para nós, aquilo que nós cantamos único. Eu creio que nós precisamos entender o que é realmente dependemos de Deus em todas as áreas. Realmente o mundo está entrando para um caos, meu amado? Tá, e vai piorar. E não se assuste com o que eu estou falando. A probabilidade é muito grande. E a própria palavra do Senhor fala, e o próprio Senhor Jesus fala. E talvez antes de lermos Apocalipse, ou antes de lermos qualquer livro de escatologia, deveríamos ler o Sermão do Monte junto com o Sermão das Dores, ou o princípio das dores que Jesus fala, as últimas coisas. Onde ele começa a falar exatamente do que vai acontecer nos últimos dias, princípios de guerra, e haverá rumores de guerra, e haverá isso. Jesus fala, acontecerá terremotos, acontecerá tragédias no mundo inteiro, e isso acontecerá, e essas coisas deverão acontecer, e ele começa a enumerar todas essas coisas que nós estamos vendo. Mas você pode dizer assim, mas a história sempre foi assim, sim. Num determinado momento ele faz, mas preste atenção na figueira. E o que é a figueira? É o símbolo de Israel. Então, ao mesmo tempo que ele está falando dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, ele está falando, preste atenção a Israel.
problema todo, meu amado, quando o movimento protestante entrou na história, ele anulou Israel. Não se assuste com o que eu vou te falar. A pessoa que mais se levantou contra Israel, por incrível que pareça, foi Lutero. Foi Lutero. Adolf Hitler, se você quiser, tem um livro chamado Mein Kampf. Tem um livro onde ele tem um sermão inteiro contra os judeus. E 75% daquele texto, daquele discurso dele, é um sermão de Lutero. Sim. Lutero foi o homem da reforma, sim, mas ele achou que o protestantismo não tinha nada contra, que ter nada mais que caminhar com o judaísmo. Sim, nós temos essa história. Ninguém conta esse lado. E é por isso que você vai encontrar as igrejas tradicionais históricas rindo, não pode ter candelabro, não pode ter nada. Tudo que lembra Israel, somos contra. E é triste tudo isso. Eu não estou dizendo que você trazer o judaísmo no sentido da prática do judaísmo, porque o próprio Paulo condenou isso. Mas eu estou dizendo para você trazer aquilo que o Senhor Jesus falou da bênção de Abraão e da herança que nós temos através dessa legalidade. É isso que o Senhor está dizendo. Então é só ler o manual. E aí nós vamos caminhando para essa verdade. Aí uma igreja curada. Eu creio que Deus quer levantar uma igreja curada para curar. Porque, meu amado, você não tem ideia de como as pessoas estão feridas, como as pessoas estão machucadas. Uma igreja que não sabe receber, uma igreja que está dividida, uma igreja que tem panelinha. Não a Monte Hebron, amém? Uma igreja onde nós temos ainda ranços. Uma igreja onde tem ainda, eu tenho dificuldades com essa ou com aquela pessoa. Uma igreja que é salva para salvar. Como que a igreja vai ser um instrumento de salvação se ela nem sabe o que é salvação? Uma igreja que não se entrega para ser bênção. Uma igreja que ainda não entendeu o que é adoração e louvor. Uma igreja que não entendeu o que é esse momento de culto e liturgia. Porque há muitas pessoas que vêm fazer uma liturgia. A liturgia eu posso estar desatento. Mas na adoração não, na adoração eu me entrego. Na presença do Senhor, eu pulo, como é que é? Como é que é a música? Não? Dá vontade de pular. O tradicional histórico vai dizer, não, isso é uma blasfêmia, não dá vontade de pular, não. Deus não precisa de nada disso. Ok. Deus tem filhos pentecostais, Deus tem filhos tradicionais, Deus tem filho que pula, Deus tem filho que dança. Não é uma questão de discutir a performance, é uma questão de discutir a motivação. Eu acho que o grande problema da igreja é que ela caiu na discussão do culto, da liturgia. Será que isso é certo? Será que pregar de terno, sem terno é correto? Será que fazer isso, aquilo, outro é correto? A igreja ficou discutindo a liturgia e não discutiu a motivação. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, deixa as crianças virem, porque das tais é o reino dos céus. Porque as crianças quando estão aqui pulando e vindo para frente, fazendo toda aquela performance, elas não estão fazendo para se aparecer, nem para serem filmadas, nem para sair no Instagram. Elas estão fazendo de coração. Aquela alegria dessas crianças é espontânea. É isso que o Senhor está falando. Eu quero que uma igreja que seja espontânea. Uma igreja que saiba e que entenda. É isso que o Senhor espera. Uma igreja que seja rica para abençoar, como os macedônios. Sabe a história dos macedônios? Quando Paulo estava recolhendo recursos, a igreja de Atos falou assim, vamos deixar os macedônios de fora. Eu estou colocando com as minhas palavras. Porque eles são muito pobres. Eles não têm recursos. E os macedônios ficaram sabendo, não, nós não temos recursos, mas nós queremos participar. Vocês não conseguem nem para vocês, mas uma cesta básica a gente consegue. E cada um foi dando um pouquinho, fizeram uma cestinha básica. Eles falaram, nós queremos participar. É aquela igreja que entendeu que não dá para ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. É aquela igreja que entendeu que eu quero ser curada, para que as pessoas que chegarem aqui sintam aquilo que Deus está fazendo nesse lugar.
Uma igreja que é salva, eu quero ser salvo em todos os sentidos, para que a pessoa possa entender o que é essa salvação. E essa salvação não é aceitar o pecador, é abraçar aquele homem, mas dizer, você não pode continuar desse jeito. Porque os valores estão truncados. E nós precisamos entender isso. Essa igreja de Filadélfia, já vou estar chegando lá, era uma igreja que era modelo por causa desses valores, porque eles perseveraram em valores que nós precisamos estar perseverando nos dias de hoje. Então as nossas motivações, ações, posturas precisam ser ditadas pelo que a palavra de Deus está dizendo. Quais são as nossas motivações? O que me traz na casa de Deus? O que me faz cantar? Pergunto para essas crianças, por que vocês estavam, vamos usar o termo, por que vocês estavam dançando? Por que vocês estavam pulando na hora daquele cântico? Deus já estava louvando. Talvez eles vão dizer para o papai do céu. Eles vão dizer na linguagem delas. Mas elas vão dizer que estamos sentindo a presença de Deus. E suas promessas para as nossas vidas, não sermos moldados pelas situações externas. Eu estou encontrando pessoas com medo de sinais, notícias, como nós já viemos falando desde o ano passado. E desde o ano passado eu tenho falado, sim, notícias vão piorar talvez a cada dia. O sistema político, o sistema judiciário vai viver no tempo de Miqueias. Se o nosso SFS, SFS, não, Supremo Tribunal, STF, se você acha que ele é cruel, vai ver no tempo de Miqueias. Miqueias levantou uma placa e andou pelas ruas de Jerusalém, Senhor, aonde está a justiça? E Deus fala, sabe aonde está a justiça? Eu já te declarei. Busque, diga para o meu povo buscar o meu nome. Diga para esse povo buscar o meu nome. Sabe aonde que a igreja vai encontrar a justiça? Daqui a pouquinho eu vou falar. Na chave de Davi. É aqui que nós vamos encontrar a justiça. E a igreja está de novo chegando no ano eleitoral e colocando toda a autoridade nas mãos de homens. Sendo que a justiça está nas mãos de Davi. Ou na chave de Davi. E eu já vou falar o que ela significa no mundo espiritual. É toda a autoridade que nós precisamos entender. Então nós precisamos chegar e voltar para o manual. E perguntar qual que é a minha motivação. O que me leva a estar na casa do Senhor. Eu fiz um desafio para o Márcio e para a Nancy, viu, Guilherme? Fazer um culto aqui, vai ter uma cadeira aqui, outra sofá aqui, no meio um banquinho, um chimarrão. E eles vão cantar, vai ser um culto cantado, eles vão contar a história de cada música, falar da motivação, por que nós compomos essa música? Porque às vezes a gente está ouvindo uma música A, B ou C, se o Fernandinho estivesse aqui, eu ia fazer, ô Fernandinho, por que eu estou bem gago hoje, porque eu estou com muitas emoções, vocês vão saber no final do culto, tá? Eu estou bem gago mesmo. Tá. E aí eu ia pegar o Fernandinho e falar, ô Fernandinho, por que você compôs essa música? Às vezes a gente precisa escutar o autor. Ele precisa parar e ouvir. Quais são as nossas motivações? Por que você ora? Por que você ajoelha diante do Senhor para orar? Às vezes a gente ajoelha diante do Senhor com um monte de pedidos. E a gente não ajoelha para dizer, eu vou ficar quieto. Eu já tive essa experiência. Um monte de coisa para orar. Eu levantei de madrugada, ajoelhei, falei, Deus, eu só vi um anjo. Psss, psss, ele já sabe tudo que você vai pedir. É só para louvar? Não, nem louve, fica só quieto. Fica quieto aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes é isso que falta para a minha vida e para a sua vida. É você entender que as situações externas não podem moldar, não podem abalar a nossa estrutura. Precisamos ser levados, meu amado, não pela tempestade externa, mas por aquilo que está no barco, e é Jesus, mesmo que Ele esteja dormindo aos nossos olhos. Mesmo que Ele esteja dormindo aos nossos olhos.
Mas nós precisamos entender que há momentos que precisamos aprender a nos aquietar diante de coisas que nós não entendemos. É por isso que Jesus se apresenta a essa igreja como sendo santo e verdadeiro, mas que tem a chave de Davi. Meu amado, nós precisamos entender que santo e verdadeiro, diante de tantas mentiras que o mundo está vivendo, diante de tantas contradições que o mundo está vivendo, diante de tudo isto. Mas vamos lá, por que para essa cidade, porque para essa igreja, porque para cada igreja ele se identifica de um jeito, ele chega e fala: eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Imagine uma cidade com 8 templos grandes, e era uma cidade pequena, porque tinha muitos terremotos ali. O maior templo era o templo de Baco, ali fazia-se um bom vinho, tá? E o maior templo é o templo de Baco. Então imagina uma cidade com 8 templos, e uma cidade pequena. Então, por todo lugar que se olhava, tinha um templo. E é por isso que Deus fala: olha, não se preocupe que lá na Nova Jerusalém vai ter um templo, e nesse templo vai ter o nome de vocês. É isso que ele está falando. Por isso que Jesus trabalha na correlação de cada cidade, né? Aí ele fala assim: olha, vocês estão perguntando qual, é como se ele estivesse conversando, vocês estão perguntando qual desses deuses é o verdadeiro? Eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. É como se nós, diante de uma situação, ele fala assim: eu sou o verdadeiro, eu sou o santo diante de todas essas situações. É aquilo que nós entendemos e nós lutamos com as questões. E às vezes quando nós olhamos essa questão de Deus presente, Deus que caminha, nós olhamos, às vezes nós não prestamos atenção. Essa semana, né, às vezes a gente não sabe como que Deus vai trabalhando. Nós estamos juntando roupas para um bazar que vai ter para levantar recursos para missões para a África. Tá? Então, até se você tem roupas boas para o bazar, pode trazer. Aí eles vieram, né, coletaram, né, Esther? A Esther estava aqui, coletaram as roupas. Aí veio um casal atrasado, trouxeram 2 sacolas de roupas, né? E eu falei: olha, quem pegou já passou, já foi embora, né? E ficaram aqui, eu liguei para a pessoa: e pastor, nós vamos passar só depois. Só que passou um dia, passou 2 dias, né, Sérgio? Veio um casal de rua que começou a morar num barraco aqui e que de repente eles vieram pegar uma cesta básica. Pastor, nós conseguimos um barraquinho, não temos nada, e nós nos juntamos, estamos começando uma vida nova, e começa explicando tudo, mas e nós precisamos de roupa. E não é que a menina, né, é o tamanho, porque tem uma sacola de mulher e uma sacola de homem que veio, né? A menina do tamanho da sacola feminina, o menino do tamanho da sacola masculina, até o tênis, né, serviu na hora, camiseta, né? Aí eu falei: mas olha só, por isso que aquelas 2 sacolas chegaram depois como é que foi, que quem veio buscar pegou, né? Aí quando eles saíram, tudo feliz, nossa, o tênis serviu certinho, até naquela camiseta, tudo certinho. Aí eu fiquei pensando, aí eu fui orar de madrugada, aí Deus falou: tá vendo? Não é que as 2 sacolas chegaram atrasadas, é que eu já tinha um destino para aquelas 2 sacolas. O santo e o verdadeiro é isso. É aquele que está cuidando, que está sabendo. Agora, aquele que tem a chave de Davi, meu amado, é uma coisa maior. Significa autoridade para abrir e para fechar. É uma profecia do livro de Isaías. E essa autoridade, e é interessante porque Paulo, que entendeu isso, tá, foi delegado à igreja. Tá? Olha só, Paulo escreveu o seguinte: você leia Efésios, ele vai escrever que nós fomos colocados em principados e potestades, e ele fala assim: e deu à igreja, qual é o corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está falando o seguinte: olha, ele pegou essa autoridade, que é a chave de Davi, colocou a igreja acima de principados e potestades, e esta autoridade ele deu à igreja. Isso Paulo falando. Mas antes de Paulo, como é que Jesus vai explicar isso? Ele explica da seguinte maneira:
Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Como que a igreja pode ligar e desligar? Em que contexto Jesus está falando? A oração. Por isso que a intercessão, meu amado, são dois ministérios da igreja que é atacado. A palavra é atacada? É atacada, mas sabe quais dois ministérios que é mais atacada? A intercessão e o louvor. Mas a intercessão é atacada porque a intercessão tem, primeiro, a autoridade da chave de Davi. Segundo, ela pode ligar e desligar no mundo espiritual. Eu e você somos um intercessor. Você não precisa fazer parte do ministério da intercessão. Mas eu tenho louvado a Deus pelos pedidos que essa igreja tem recebido e pelas respostas. E essa semana, quem acompanhou, foram muitos pedidos e muitas respostas. Para quem não sabe, o Cairo já está em casa. Glória a Deus e aleluia por isso. E outros pedidos que foram respondidos em nome de... E foi um milagre a questão do Cairo, viu, amado? Milagre mesmo. E são outras respostas. Porque nós temos autoridade para ligar e desligar. Às vezes, eu e a Ângela estamos diante de situações, Malik, Khadija, mesmo Khadija casada, Malik entrando numa nova história, Deus tem para mim. Quando a Edinalva estava cantando, falei, Deus, que essa música seja para o Malik. E eu estava falando assim, pensei, e às vezes eu falo, Ângela, o que nós temos agora é só oração. É essa autoridade que Deus nos deu, é orar e orar e orar. Uma vez uma mãe falou assim, para um filho adolescente, eu tenho orado tanto por ele. Eu falei, eu vou te dar uma notícia boa. Ela falou assim, quando que as orações acabam? Eu vou te falar quando. Quando o arrebatamento acontecer. Você vai orar com ele quando é criança, eles chegam na adolescência, você vai continuar orando. Eles vão casar, você vai continuar orando. Vem os netos, você vai continuar orando. Aí vai continuar orando, vai continuar orando sempre. Não adianta. A oração é contínua. Essa autoridade é nossa. E não, agora entrando no texto, e não negaste o meu nome. A palavra arneomai, que significa agir com desprezo, rejeitar um presente. Olha o que Jesus falou. Vocês não desprezaram o que eu dei para vocês. Olha que coisa linda. Meu amado, antes de entrar no que eu quero falar, vamos pensar um pouquinho aqui. Quando José, ele é tentado, a resposta que ele dá para a esposa de Potifar, eu acho tremendo. Ele não fala das mágoas, ele não fala, o teu patrão, o teu marido tem sido tão bom comigo, eu não quero perder esse emprego, eu estou correndo risco de perder esse emprego. Ele não fala nada disso. Você é muito feia, que não era com toda certeza, tá? Mas ele fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. Mas alguém poderia ter falado, José, mas Deus te abandonou, cara. Deus te abandonou num poço, Deus te abandonou aqui, Deus, aonde está o teu Deus? Mesmo assim ele fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. É isso que esse versículo no grego aqui quer dizer. Eu não posso agir com desprezo. Aquilo que Deus tem me dado. Lembrando, Deus não faz acepção de pessoa, mas de atitudes. O que Deus espera da minha vida e da sua vida chama-se atitudes. O elogio a essa igreja, a promessa foi por causa de sua reciprocidade. Essa igreja, meu, não tinha a mais ou a menos que nenhuma, era a mais pobre, uma das mais pobres. Mas o que essa igreja tinha, o que Jesus encontrou nessa igreja, chama-se reciprocidade. O que Ele espera encontrar na minha vida e na sua vida é reciprocidade. Ele não quer encontrar que você seja um grande isso, um grande aquilo, é reciprocidade. Mas é reciprocidade em todas as áreas. É fácil? Não. Nós estamos em obras, nós estamos sendo transformados dia a dia, temos falhas, vamos falhar. O que Deus espera não é que você fique justificando essas suas falhas, mas que a cada dia você esteja caminhando para a perfeição.
É isso que Paulo fala, a cada dia eu sou aperfeiçoado, a cada dia eu estou melhorando. Há um cântico lá atrás, talvez esses cânticos de antigamente, eles tinham muito mais mensagens bíblicas, né, do que alguns de hoje. E esse cântico era sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Né? Alguém conhece esse cântico? Alguém já ouviu? Amém, sempre melhorando. E era um refrão que a gente tinha que cantar. E às vezes quando a gente estava, né, em crise existencial, vinha aquele, parecia que vinha um coral de anjo, afinado, mais afinado que eu, sempre melhorando, sempre melhorando. Parecia que ia atrás da gente cantando, sempre, né? E a gente meio que criava vergonha na cara, tá bom, tá bom, tá bom, sempre melhorando. Mas às vezes é isso que eu e você precisamos entender. Do jeito que está, não dá. Parece que nós nos acostumamos àquela procrastinação, aquela vitimização, aquela coisa de não dá, ó vida, ó céus, né? Tinha um personagem, né, de um desenho animado, ó vida, ó céus, sempre reclamando. Aquela hiena vivia reclamando de tudo. Às vezes nós somos as hienas da vida, sempre reclamando de tudo. Nós precisamos olhar para uma reciprocidade, dizer, peraí, o que eu tenho feito? Para onde que eu tenho caminhado? Como tem sido a minha vida? Essa igreja mesmo, diante de todas as incertezas, tomou um posicionamento. E assim como Daniel, essa igreja não se encantou com os manjares do rei. O que eu tenho visto hoje é a igreja se encantar com os manjares do rei. E são muitos manjares, em todas as áreas. E nós precisamos entender, meu amado, que é esse tempo de posicionamento. E nós não podemos nos ater nessa facilidade. Quanto mais você ler a palavra, porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu fico vendo as coisas acontecendo conforme a palavra. Chegará um tempo que as pessoas irão atrás de mensagens que fazem bem aos seus ouvidos. Chegará um tempo que as pessoas vão querer aglomeração que farão bem a você, querão fazer parte. Vamos colocar no texto que o grego fala, que foi traduzido diferente, querem fazer parte da multidão, mas não querem se envolver. Cadê aquela multidão que foi alimentada? Cadê aquela multidão que viu todos os milagres? No mínimo, quando Pilatos perguntou a quem eu devo libertar, no mínimo 10 votos Jesus deveria ter. No mínimo 10. Dos leprosos. No mínimo 10. Todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, no mínimo, um deles deveria votar. Liberta Jesus, ele me curou. Aonde estava aquela multidão que Jesus curou? Todos numa unanimidade, solte Barrabás, influenciado por um coach chamado Caifás. Vai lá e diz, yes, diga, Caifás. Nós somos influenciados de uma maneira muito fácil. E a mídia é levada de uma maneira muito fácil. Há uma frase do Coliseu que César falava, o que a multidão quer, festa, né? Pão, circo e pão, né? Ele falava, circo e pão. Deu circo para as pessoas e deu pão, e você vai acalmar a multidão. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Se você ver a história de Daniel, não tem a mesma, mas não tem como não trazer aqui. É alguém que não se deixou contaminar. Retens o que tens. A palavra crateu, segurar forte, colocar ou trazer à memória. Eu gosto disso, trazer à memória. Eu acho que às vezes a gente precisa aprender a sentar, a nos aquietar. Nós não sabemos aquietar. Nós não sabemos sentar. Nós não sabemos ficar quieto. Você consegue levantar e ir para o banheiro sem o seu celular? De manhã? Você consegue chegar em casa e desligar o celular? Ficar na mesa, almoçando, jantando, sem o celular?
Você consegue chegar, pegar o teu celular e deixar na mão do José, você que é médico? José, eu sou médico, eu estou de plantão, eu sou policial, se tocar, você me chama assim, não. Você consegue entrar aqui e desligar o celular? Você consegue fazer isso? Meu amado, eu já falei assim que é fácil você fazer um jejum de 21 dias sem Coca-Cola, sem chocolate, mas fazer um jejum de 24 horas sem celular, sem redes sociais, você mata a pessoa. E você vai dizer que é o diabo. A pessoa vai dizer que é o diabo. Nós não sabemos nos aquietar. Jesus nunca disse que a igreja não iria passar por dificuldades, mas ele sempre afirmou que estaria com os seus servos. Essa sempre foi a promessa de Jesus. Olha, vocês podem contar comigo em toda e qualquer situação. A entrega de Abraão, o processo de ser abençoado, começa pela obediência, pois ele gera a reciprocidade. Essa madrugada Deus me falou uma coisa, eu não sei se você já tinha pensado nisso. Eu estava orando, e uma das coisas que eu sempre peço para Deus é ser amigo de Deus. Eu vou colocar o versículo aqui, né? Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. São duas pessoas que é chamado amigo de Deus, este e Jacó, né? Mas Deus falou uma coisa, e você acha que Deus não fala comigo? Isso é problema teu, tá? Aí Deus falou, Silas, Abraão é o único cara na Bíblia, e Deus usou esse termo porque ele está falando comigo. Abraão é o único cara na Bíblia que sentiu o que eu senti. Porque eu estava orando sobre a viagem do mar, que eu vou pedir para o Guilherme orar depois do culto, tá? E aí Deus falou assim, Silas, somente Abraão sabe o que é entregar o seu próprio filho. Ninguém mais na Bíblia passou pela experiência que eu passei. A diferença é que eu não permiti que Abraão fosse até o fim. Eu nunca tinha pensado nisso, amado. Não sei se você já tinha pensado. O único personagem na Bíblia que teve a mesma experiência que Deus teve. A mesma experiência que Deus teve. Porque sai da tua parentela, vai viajar aqui, vem a unção, vem a capacitação, né? Muitas pessoas tiveram. Mas somente Abraão, filho único, porque Jesus era o filho único, é o filho único. Mas somente Abraão teve esse pedido tão especial. Entrega o teu próprio filho. Que experiência. Ser amigo de Deus não é fácil. Ser amigo de Deus, vamos voltar ao slide antigo aqui. Ser amigo de Deus talvez seja passar por essa... Desculpa aqui. Essa questão mais séria aqui, né? Que é obedecer. Abraão não questionou em nenhum momento. Toda a vida de Abraão, sai da tua parentela, faça isso. Teve dificuldade? Teve. Mentiu. Teve medo. Mas mesmo assim, quando Deus pediu para ele, me entrega o que você tem de melhor, que é o teu filho. Abraão não pensou duas vezes. Preste muita atenção, meu amado. Deus acompanha o movimento da nossa fé. Você prestou atenção? Deus não abriu o mar vermelho primeiro. Deus não derrubou as muralhas primeiro. Deus não derrubou o gigante primeiro. Deus não fez nada primeiro. Deus esperou o movimento da minha fé. Deus está esperando o movimento dos nossos joelhos se dobrarem em oração, para talvez a cura chegar naquela situação. Deus está esperando o movimento da fé no meu coração, porque a fé se movimenta conforme eu e você vamos crendo.
A fé se movimenta conforme eu e você vamos crendo. E isso é sério. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus. A promessa final é de estabilidade. O que Deus está falando é que eu e você teremos estabilidade. Em qualquer situação, nós teremos estabilidade. Para nós encerrarmos. Portanto, Igreja Monte Hebron, com a chave na mão, a porta diante dos nossos olhos, a coluna no coração, sigamos com fé, esperança e amor, suportando uns aos outros e lembrando da reciprocidade, porque nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém, Pai querido, toque os nossos corações, toque as nossas vidas, venha sobre nós com a Tua graça, com as Suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.